o arquivo na versão portuguesa, seguido de Run ou Executar. Digite na linha de comando A2.config ou A2.setup, caso a versão do Windows 95 que vai instalar seja em português ou inglês, respectivamente. Para uma instalação standardizada do Windows 95, responda às opções apontadas como recomendadas para facilitar a sua tarefa. Esta instalação pode demorar algumas dezenas de minutos, tendo em conta o hardware que possui, nomeadamente o processador e a memória RAM, fatores que devem ser tomados em consideração. O Windows 95 oferece muitas funções novas e interessantes, para além dos melhoramentos relativamente à versão anterior. Em particular, podemos destacar o facto dos ficheiros deixarem de estar limitados a 8 caracteres para o nome, além de todo um suporte para multimédia e jogos bastante aperfeiçoado e melhorado. Este também é compatível com o hardware Play and Plug. Com esta tecnologia, poderá inserir uma placa no hardware e automaticamente o Windows reconhece e configura. Acabam as frustrações de controladores, jumpers, switches e toda esta confusão eletrónica. Também encontra um ótimo sistema de comunicações, caso de correio eletrónico e fax, além de poder utilizar o Microsoft Network e aceder às bases de dados de todo o mundo e também à internet. Não esqueça o facto deste sistema operativo ser multitarefa e de 32 bits. Poderá então formatar uma disquete e simultaneamente aceder e trabalhar com outro programa. Ao começar o Windows 95, surge na parte inferior esquerda do ecrã o botão Iniciar, juntamente com uma barra com o comprimento do ecrã, chamada de barra de tarefas. Em cima poderá observar 3 ícones. O primeiro, o Meu Computador. O segundo, Reciclagem. E o terceiro, Instalar de Microsoft Network. Toda esta zona onde estes ícones estão posicionados é chamada de ambiente de trabalho. Vamos à barra Tarefas e comecemos pelo botão Iniciar. Basta dar um só clique com o botão do rato, onde surgirá um menu que contém tudo o que é essencial para iniciar a utilização do Windows. Se pretende executar um programa, desloque o rato a Programas. Caso pretenda ajuda do sistema, posicione-se em Ajuda. O cursor do menu desloca-se, bastando para isso movimentar o rato, não sendo necessário oprimir qualquer botão do mesmo. A barra de tarefas é o local onde surge um botão com a aplicação ou a janela que se encontram abertas. Esta barra mostra os vários ícones de tarefas que está a executar, podendo alternar de uma para outra com muita facilidade e de um modo bastante rápido. Exemplificando, clique no botão Iniciar, desloque o rato a Programas, aqui escolha a opção Acessórios e dentro dos acessórios faça um só clique em Calculadora. Como verifica, na barra de tarefas foi criado um botão com a calculadora. Desloque agora o rato ao botão Iniciar, Programas, Acessórios e escolha o programa de bloco de notas. Agora existe na barra de tarefas mais um botão, o de bloco de notas. Como verifica, se primir o botão Calculadora, fazemos com que a calculadora fique ativa. Caso clique no botão de bloco de notas, alternamos da calculadora para o programa de bloco de notas. Como vê, esta operação é bastante simples e prática. Vamos agora fechar o bloco de notas. Desloque o rato à barra de menus e clique em Ficheiro, seguidamente desloque-se a Sair. Vamos fazer o mesmo para a calculadora. Neste momento, na barra de tarefas, foram suprimidos os botões dos programas que se encontravam ativos.
Na mesma barra poderá encontrar o relógio no lado direito, onde poderá configurar o mesmo dando duplo clique sobre as horas. Aqui poderá corrigir a data do seu sistema, assim como a hora. Também poderá selecionar o fuso horário pretendido. Para iniciar um programa, por exemplo o Paint, chamado de Paintbrush nas versões anteriores, faça clique no botão Iniciar. Aponte para Programas. Surge outro menu. Desloque o rato e aponte em Acessórios e desloque-o para Paint. Aqui basta um só clique para iniciar a execução deste programa. Como poderá observar, e para quem já conhece o Paintbrush, não aparenta grandes alterações. Adiante falaremos mais pormenorizadamente do Paint. Como poderá verificar, foi criado na barra de tarefas um botão alusivo a este programa. Na janela do programa Paint existem 3 botões no canto superior direito da mesma. Estes têm as seguintes funções. O primeiro serve para fechar a janela, mantendo-a ativa, pois a mesma permanece na barra de tarefas, podendo ser aberta a qualquer momento. O segundo tem a dupla função de maximizar e minimizar a janela ativa. O terceiro serve simplesmente para fechar e sair da janela, encerrando por completo a sessão. Neste caso, o botão que se encontrava na barra de tarefas foi suprimido da mesma. Voltemos à função de Iniciar e passemos a explicar o respectivo menu detalhadamente. A opção Programas mostra a lista dos programas que poderá executar. A opção Programas mostra a lista dos programas que poderá executar. A opção Documentos mostra uma lista dos documentos que foram abertos anteriormente. Em Definições é mostrada uma lista de opções de configuração do sistema, de hardware e do próprio Windows 95. A opção Localizar permite encontrar e localizar ficheiros, computadores que se encontrem partilhados em rede, pastas de trabalho, ficheiros e documentos diversos. A ajuda inicia a opção de auxílio ao utilizador incorporada no Windows 95. Executar inicia a execução de um programa. Encerrar, tal como podemos deduzir, termina a sessão do Windows ou também poderá reiniciar o seu computador. Vamos novamente à opção Programas. Aqui é-nos oferecido um novo menu com as opções de Acessórios, Arranque, Explorador do Windows e Linha de comandos do MS-DOS. Também poderemos vir a encontrar outras opções dependendo das janelas que já existiam no Windows 3.1, Microsoft Office, grupos de programas, etc. Os acessórios fazem surgir um outro menu com denominações já conhecidas para os utilizadores Windows das versões anteriores. Aqui são encontrados o editor de textos WordPad, filho do antigo Write, e Paint, nova versão do Paintbrush. Clique em marcador de número de telefone. Aqui poderá efetuar chamadas telefónicas a partir do seu computador, utilizando o modem ou outro dispositivo telefónico do Windows. Vamos sair desta opção clicando no botão de Fechar. Clique em Hyper Terminal para facilitar Hiperterminal. Pode utilizar este aplicativo e um modem para ligar a um computador remoto, mesmo que este não esteja a executar o Windows. Pode igualmente utilizar o Hiperterminal para enviar e receber ficheiros ou estabelecer ligação com BBS ou com outros programas informativos. Vamos fechar o programa. Pode utilizar a calculadora no modo Standard para efetuar cálculos simples ou no modo Científico para efetuar cálculos científicos e estatísticos avançados.
notas podem ser criados ou editados ficheiros de texto que não requeiram formatação e sejam mais pequenos do que 64 KB. O visualizador da área de transferência é onde podemos verificar e visualizar a informação que copiamos através da instrução Copiar. Vamos sair da área de transferência clicando o botão X de Terminar. Em multimédia, são fornecidas 3 potentes opções. O Media Player, para executar ficheiros de som, imagens ou de um CD de música. O controlador de volume de som serve para aumentar e diminuir o volume do mesmo. Note-se que deverá possuir placa de som multimédia para obter bons resultados. O Windows 95 também disponibiliza um agradável gravador áudio. De seguida, vamos observar o item de ferramentas do sistema, onde poderá encontrar o desfragmentador de disco, o Scan Disk, o Backup e o Drive Space. Ainda no menu de programas poderemos ver a opção de arranque. Nesta pasta poderão ser colocados ficheiros e o Windows 95, ao iniciar a sessão de trabalho, arranca com os mesmos, colocando-os automaticamente na barra de tarefas. Explicaremos adiante como se transferem os ficheiros para o arranque. Como pôde observar, não poderiam faltar os habituais jogos para os momentos de descontração. O explorador do Windows poderá ser utilizado para ver o que está dentro do computador, nas unidades, pastas, ficheiros e documentos. Aqui poderá organizar, transferir, copiar ou eliminar as mesmas. No lado esquerdo da janela estão apresentadas as unidades de disco e pastas. Vamos escolher um dos ícones, o meu computador, disco C, MS-DOS ou Drive 3,5 polegadas. Optemos pela unidade de disco C. Como pode verificar, é-lhe mostrado no lado direito da janela as respectivas pastas, ficheiros e documentos existentes nesta unidade. No explorador do Windows, poderá mover os documentos e ficheiros entre duas pastas, eliminar um documento ou eliminar uma pasta. Vamos ver como se move um documento de uma pasta para outra. Desloque o rato até à pasta útil, dê duplo clique em cima do ícone da pasta útil. Surge no lado direito da janela os ficheiros e programas que estão dentro desta pasta. Vamos escolher o programa dcopy. Para tal, clique com o botão esquerdo do rato sobre o ícone de dcopy, mantenha o botão premido e arraste o rato para a pasta pretendida do lado esquerdo da janela. Vamos agora abrir a pasta do Windows e, como verifica, o programa dcopy foi movido da pasta útil para a pasta Windows. Podemos também eliminar um documento ou ficheiro da seguinte forma. Vamos clicar sobre o mesmo ficheiro dcopy. De seguida, na barra de menus, optemos por ficheiro e deslocamos o rato até eliminar. Ou, sobre o ficheiro eliminar, premir o botão direito do rato e escolher eliminar das opções disponíveis. Neste momento, o Windows envia o ficheiro para a reciclagem, caixote do lixo. A barra de ferramentas contém botões para as tarefas comuns, como sejam mudar entre unidades ou pastas, posicionar um nível acima na hierarquia de pastas, cortar, coloca o ficheiro na área de transferência pronto a colar noutra pasta. Copiar, copia um ficheiro para a área de transferência. Colar, coloca um ficheiro no destino pretendido após este ter sido copiado para a área de transferência. Anular, volta à situação anterior caso se tenha enganado. Eliminar, elimina um ficheiro colocando na reciclagem. Propriedades, dá-nos a informação do ficheiro, documento ou pasta selecionada.
Ícones grandes mostra os ficheiros e documentos em forma de ícones grandes. Ícones pequenos, os ícones tornam-se menores. Listar, outra forma de modificar a aparência de como os ícones são exibidos na janela. Detalhes. Além do nome do ficheiro, podemos ver o tamanho, tipo de arquivo e data da última modificação. Para os já utilizadores Windows de versões anteriores, este utilitário está próximo do File Manager, gerenciador de arquivos. Vamos sair deste utilitário primindo o botão X de terminar. O explorador do Windows também poderá ser chamado clicando com o botão direito do rato em cima de O meu computador e de seguida optar por Explorar. Vamos a iniciar. Siga até Programas. No menu de Opções, desloquemos o rato à linha de comandos MS-DOS. Com um só clique nesta opção, a janela de DOS será aberta e poderá então trabalhar e digitar os comandos de DOS que pretenda. Note-se que o Windows 95 liberta mais memória para as aplicações em DOS, podendo também trabalhar várias aplicações DOS em simultâneo. Esta janela de MS-DOS permite ao utilizador modificar o tamanho das linhas e colunas, alterando a aparência e o tamanho dos caracteres. Para sair da janela de MS-DOS, digite na prompt o comando Exit ou clique no botão X da janela para terminar. Vamos então sair do item de programas do menu Iniciar do Windows 95 e observemos outras opções. No menu de Iniciar, vamos até Definições. Aqui são encontrados o painel de controle, as impressoras e a barra de tarefas. No painel de controle, podemos observar algumas opções já habituais aos utilizadores do Windows em versões anteriores. Esta janela poderá ser apresentada com outras opções, dependendo do tipo de hardware instalado no seu computador. Aqui são alteradas as definições do sistema, ou seja, o aspecto e o modo como o Windows funciona. Vamos clicar em Monitor. Aqui poderá alterar as cores do ecrã, configurar o aspecto do Windows e também possibilidades para configuração. Estas são bastante simpáticas. Vejamos. Vamos optar por um fundo diferente do de nuvens. Como poderá ver no ecrã aqui simbolizado, o painel de fundo foi substituído. Para confirmar a sua alteração, terá que clicar no botão OK. O separador Proteção de ecrã tem opções para proteger a tela. No botão Ver, poderá visualizar melhor a opção escolhida. Clique em OK caso pretenda confirmar. Desloquemos o rato ao separador Aparência. Aqui poderá modificar as cores e a aparência das janelas e botões do Windows. Vejamos alguns exemplos nas opções de esquema. Poderá clicar em OK caso pretenda modificar a aparência. Vamos sair da opção Monitor e de novo estamos na janela de painel de controle. Pensamos ser de todo o interesse referir algumas opções em pormenor, tais como o adicionar, remover programas. Entrando neste aplicativo, surge o separador Instalar, Desinstalar. Aqui pode instalar aplicações a partir de uma disquete ou de um CD-ROM. Exemplificando, clique em Instalar. Caso pretenda continuar, clique em Seguinte. O Windows 95 detectará quais as unidades disponíveis e de seguida surge a linha de comandos onde poderá digitar o comando de instalação do software. Por exemplo, digite A:/install.
Vamos clicar em Cancelar para abortar esta operação. Neste separador também poderá desinstalar o Windows 95 e voltar à fase anterior à instalação do mesmo, ou seja, sistema MS-DOS com o Windows versão 3. Também poderá eliminar a hipótese de desinstalar. Esta é a segurança efetuada para o MS-DOS e o Windows 3.1. Caso escolha esta opção, não poderá desinstalar o Windows 95. Clicando em Configurar o Windows, poderá adicionar componentes, como é o caso do Microsoft Fax, Network, ferramentas do disco, entre outras opções. Aqui poderá, em ferramentas do disco, instalar o backup, cópias de segurança ou Drive Space, aumentar a capacidade do disco, caso estes não tenham sido incluídos na instalação de base. Vamos agora ao separador Disco de Arranque. Aqui poderá criar uma disquete de arranque para o Windows 95, bastante útil para o caso de vir a ter problemas com o arranque do seu sistema. O ícone denominado de palavra-passe é utilizado para definir as propriedades das passwords. Aqui poderá personalizar a sessão de trabalho consoante o perfil de cada utilizador específico. Ainda no painel de controlo, vamos entrar na opção Adicionar novo hardware. Este é o assistente para configurar tecnicamente o sistema operativo Windows 95. Aqui, o Windows detectará o novo hardware que instalou no sistema e determinará automaticamente todos os requisitos para uma instalação correta dos controladores. Clique no botão seguinte para que o Windows possa detectar o novo hardware e instale automaticamente o novo dispositivo. Vamos sair com Cancelar. Outro utilitário aqui presente é o de teclado. Este serve para definir velocidade de digitação, idioma utilizado e tipos de teclados instalados, como poderá verificar com a janela apresentada. Vamos fechar este aplicativo com o já reconhecido botão de terminar. As opções de acessibilidade permitem criar a nível de teclado, som, monitor e rato, uma série de atributos especiais que poderão facilitar a determinados operadores a utilização do Windows. Vamos agora escolher a opção de Sistema no painel de controlo. No separador geral, poderá observar qual o sistema instalado e versão, o número de registro do seu sistema operativo, assim como o tipo de computador. Passando para o separador Gestor de dispositivos, podemos saber quais os vários dispositivos instalados no seu sistema. Além de poder adicionar e remover dispositivos, também poderá selecionar um já instalado e testar o mesmo para verificar se este está a funcionar em perfeitas condições. Bastante útil para testar o hardware. Vamos agora ao separador Perfil de hardware. Aqui poderá configurar e criar várias configurações para o seu hardware, as quais poderá selecionar a quando do arranque do seu computador. Em desempenho, poderá testar a performance do seu equipamento. O Windows 95 também sugere o tipo de modificações de hardware que deverá fazer caso o seu equipamento não corresponda a 100% às necessidades básicas do Windows 95. Além de poder configurar o tipo de desempenho do hardware para gráficos e para memória virtual. Vamos novamente a painel de controlo. O dispositivo Rede permite configurar o tipo de acessibilidade e instalar os dispositivos de conexão a uma rede de computadores. A impressora poderá escolher qual a impressora que vai utilizar para imprimir os seus documentos. Dê um clique sobre a mesma e de seguida vá a Ficheiro na barra de menus e escolha a opção Predefinir, passando a mesma a modo ativo, ou seja, vai passar a usar esta impressora.
No menu de ficheiro, também poderá optar por propriedades. Vamos ver esta opção. No separador geral, poderá imprimir uma página de teste para verificar se a impressora está em condições. No separador detalhes, pode configurar qual a porta de conexão da impressora e tipo, em série ou em paralelo, assim como configurar e definir uma vasta gama de opções que lhe são oferecidas. Vamos sair da opção de propriedades. Caso adquira uma nova impressora e pretenda adicioná-la no Windows 95, deverá abrir com duplo clique o ícone de Adicionar impressora. Aqui, o assistente para impressoras ajuda-o a facilitar esta tarefa, pois só terá que escolher qual o fabricante da nova impressora e modelo da mesma. Vamos cancelar esta opção. Num caso prático, deveria clicar no botão de Seguinte para continuar a instalação da mesma. Clique agora com o botão direito do rato sobre uma impressora. Na janela de menu apresentada, poderá parar uma impressora caso pretenda ou ainda abrir a janela de impressão, onde visualizará quais os trabalhos em curso, capacidade, entre outras várias possibilidades. Vamos sair desta janela com Terminar. Feche agora Impressoras no respectivo botão da janela. Tipos de letra é usado para instalar e remover fontes de caracteres. Vamos entrar nesta opção e visualizar rapidamente o seu conteúdo. No painel de controlo, dê duplo clique no ícone de Definições regionais. Este é utilizado para configurar unidades de medida, casas decimais, idioma, tudo o que tem a ver com a cultura de cada sociedade. Na opção de modems, podemos adicionar e configurar os mesmos de uma forma bastante fácil. Em multimédia são instalados e detectados as placas e controladores de placas som, vídeo, entre outras. O utilitário rato permite configurar o mesmo. Caso seja canhoto, poderá adaptá-lo de uma forma bastante simples ou alterar as suas performances para melhor ajuste e obter mais rendimento do mesmo. Poderá configurar os sons do seu computador neste ícone. Vamos sair do painel de controle. Clique em Iniciar na barra de tarefas e posicione-se novamente em Definições. As impressoras também estão destacadas neste menu para melhor acesso e já foram referidas na janela do painel de controle. Desloque o rato até a barra de tarefas e clique nesta opção. Aqui são exibidas as propriedades da barra de tarefas, assim como do menu Iniciar. No separador Opções da barra de tarefas, podemos optar por estar sempre visível, ocultar automaticamente, mostrar os ícones dos botões em formato pequeno ou ainda ocultar ou mostrar o relógio. Clique o separador de programas do menu Iniciar. Também podemos remover, adicionar e reposicionar os itens de menu. Para retirar uma opção do menu Iniciar, clique em Remover. Escolha o menu pretendido fazendo duplo clique sobre o mesmo. Clique agora no item pretendido e de seguida poderá oprimir o botão de remover e o ficheiro ou pasta foi removido do menu. Quando esta operação for executada, o Windows transfere o item escolhido para a reciclagem, apagando do menu Iniciar. Para adicionar uma nova opção no menu, teremos que clicar no botão Adicionar. Clique em Procurar. Escolha dentro de uma pasta qual o ficheiro ou programa a adicionar ao menu Iniciar de forma exemplificada. Após o programa estar selecionado, clique no botão Abrir. No menu de Criar atalhos que lhe é apresentado, clique no botão seguinte. Agora poderá colocar o programa ou ficheiro numa nova pasta, clicando no botão Nova Pasta.
Ou então, selecione uma pasta existente. Vamos optar por acessórios. Clique em Seguinte e escreva de seguida o nome que pretende dar ao programa ou ficheiro. Clique novamente em Seguinte. Escolha o ícone pretendido com um só clique sobre o mesmo. De seguida, prima o botão Terminar. Vamos sair clicando em OK. Agora, se verificar, foi colocado o programa selecionado no menu Iniciar em Acessórios. Seguindo pelo nosso menu de Iniciar, verificamos que temos a opção de localizar ficheiros ou pastas. Esta função permite encontrar um dado documento no disco. Dentro desta opção e no separador Nome e Localização, digite o nome do documento ou programa que pretende encontrar. Poderá optar em procurar qual a unidade a que pretende dar início à localização. Após digitar o nome do ficheiro que quer procurar, clique no botão Localizar agora. Também poderá fazê-lo através da data de modificação, optando pelo separador Data da modificação ou então indo ao separador Avançado, podendo aqui escolher qual o tipo de documento ou ficheiro que pretende localizar e ainda a possibilidade de escrever texto que saiba que esteja escrito no documento que pretende procurar. Por exemplo, ruptura de estoque. Nesta fase, deverá escrever ruptura de estoque com o texto e, em seguida, clique no botão Localizar agora. Este potente utilitário poderá fazer com que ganhe horas de trabalho, pois poderá encontrar com facilidade e rapidez o documento ou ficheiro que se esqueceu do nome. Vamos sair da opção de localizar e de seguida observemos a ajuda. Esta é uma ótima opção para poder tirar as suas dúvidas e obter a informação pretendida para melhor rentabilizar o uso do Windows 95. Este utilitário tem um índice remissivo onde poderá escrever o que pretende saber e este o encaminhará para as várias opções de explicação. O item Executar serve para fazer correr programas que se encontrem numa disquete ou no disco. Este comando é semelhante ao Run, Executar, das versões anteriores do Windows. Por exemplo, tem uma disquete com um programa de apostas em Totoloto e este tem o nome de Toto.exe. Neste caso, terá que colocar a disquete na drive e executar A:/Toto. De seguida, poderá preencher o seu boletim da sorte. Também poderá ser digitada a letra correspondente a uma drive e aceder temporariamente a um outro computador, caso tenha uma rede instalada. Para concluir os itens do menu Iniciar, falta observar Encerrar. Este termina a sua sessão do Windows, podendo reiniciar o sistema, desligar o sistema ou ainda reiniciar em modo de MS-DOS. Uma das questões básicas que poderá estar a pensar é como formatar uma disquete ou fazer cópias de ficheiros para a mesma. Estas operações são executadas em O Meu Computador. No ambiente de trabalho e na parte superior esquerda encontra um ícone com a denominação O Meu Computador. Para ter acesso à mesma, terá que fazer duplo clique sobre o ícone. Esta janela do Windows 95 serve para ter acesso a tudo o que estiver no seu computador. Por exemplo, ficheiros de dados, programas e documentos. Através dos ícones que a janela disponibiliza, poderá ver o conteúdo de uma disquete. Pressionando o ícone de MS-DOS, verá a forma como o seu disco está organizado e qual a informação existente.
No painel de controlo, após duplo clique, já visto anteriormente, poderá ter acesso à configuração do seu hardware e modificar ou instalar componentes de software como controladores diversos. Em impressoras, selecionar, configurar ou instalar impressoras. Clicando no ícone de disco, este dá ao utilizador a informação existente no disco. Os ícones com o desenho de uma pasta poderão conter ficheiros e outras pastas associadas. Veremos o exemplo do Windows. Após duplo clique, surge uma janela com as subpastas existentes na pasta Windows. Poderemos visualizar ícones de programas e ficheiros diversos. Estes poderão ter associados ícones diferentes consoante o tipo de relação que os mesmos possuem com os programas. Por exemplo, este ícone indica que este documento foi criado com o Microsoft Word. Este ícone é standardizado para os ficheiros que não possuam qualquer tipo de associação a programas ou que não tenham ícones associados. Poderá, com as barras de deslocamento lateral e inferior, visualizar por completo o conteúdo do disco C. Na barra de menus, poderemos encontrar a opção Ficheiro, Editar, Ver e Ajuda. Para copiar pastas ou ficheiros para uma disquete, poderá fazer desta forma muito simples. Clique uma só vez na pasta ou no ficheiro que pretende copiar para a disquete ou outra unidade. Como pode observar, a mesma fica com cor invertida. Com a seta do rato sobre o ícone invertido, prima o botão direito do rato. Como pode verificar, surge uma barra de menus com diversas opções. Para copiar o ficheiro, deverá deslocar a barra de cursor até Enviar para. Surge um submenu com a opção das unidades que o sistema disponibiliza. Vamos escolher o apresentado Drive de disquetes 3,5 polegadas. O sistema dá início à cópia da pasta ou ficheiros selecionados. Vamos ver como poderá formatar uma disquete. Vá a O Meu Computador, aponte o rato no ícone de disquete e prima o botão direito do rato. Surge o menu e desloque barra até formatar. Também poderá copiar disco, útil para duplicar uma disquete. A opção Propriedades permite-lhe verificar o espaço livre na disquete, além de poder desfragmentar a mesma. Desfragmentar significa organizar os ficheiros que se encontram repartidos nas pistas e setores da disquete. Verificar e corrigir erros da disquete e atualizar os ficheiros. Cópia de segurança. O Windows 95 refere-se permanentemente a pastas. O que é isto de pastas? A pasta é como que um diretório do MS-DOS, só que esta poderá ser deslocada dentro da árvore existente ou associar diferentes documentos e ficheiros de várias aplicações. Vamos, pois, sair clicando em Terminar. Vamos explicar como criar uma pasta e colocar dentro da mesma alguns documentos. A zona a ser demonstrada com o cursor é chamada de ambiente de trabalho. Vamos, pois, abrir uma pasta no ambiente de trabalho. Clique em O Meu Computador. Na janela aberta, clique para escolher Ambiente de trabalho. Desloque o rato ou mouse em Ficheiro na barra de menus e opte por Nova e, de seguida, Pasta. Como poderá observar, o Windows criou uma nova pasta no ambiente de trabalho. Poderá personalizar a pasta, bastando para isso dar um clique com o rato em cima do texto Nova Pasta. Com o teclado, escrever um novo nome, por exemplo, Negócios em Curso. De seguida, poderá fechar a janela ativa. Vamos então colocar nesta pasta 2 ficheiros referentes a negócios que se encontram em curso.
Novamente em O Meu Computador, escolhemos o ícone de MS-DOS, C2 pontos, e poderemos abrir uma pasta que tenha ficheiros de documentos para transportarmos para a pasta pretendida. Vejamos o ficheiro Proposta e Tabela. Vamos exprimir com um só toque o ficheiro Proposta. Prima agora a tecla Ctrl do teclado e pique com o rato em cima de Tabela. Como se verifica, selecionamos dois ficheiros. Com a seta do mouse em cima de Proposta ou Tabela, prima a tecla direita do rato e escolha Copiar. Na parte esquerda da janela, clique sobre a pasta de Negócios em curso. Em seguida, na opção Editar da barra de menus, clique o item Colar ou Colar atalho. Aconselhamos a opção de colar atalho, pois o atalho não copia o ficheiro, mas sim facilita a sua abertura sem ter que o procurar no disco. Os atalhos foram criados para facilitar o acesso aos documentos. Neste momento, possuímos uma pasta bastante útil no dia-a-dia que chamamos de Negócios em Curso, que na prática poderá incluir os atalhos de todas as propostas, tabelas, faxes e folhas de cálculo relacionadas com o assunto. Também poderá, em O Meu Computador, criar o documento de atalho e, de seguida, com o rato, arrastá-lo para a pasta pretendida. Veja o exemplo. Outra forma também prática de conseguir esta operação é com a janela aberta que contém o documento pretendido, clicar o documento com o botão direito do rato e com este deprimido arrastar para o ambiente de trabalho, clicando de seguida em Criar atalho aqui. Veja o exemplo. A reciclagem funciona como uma espécie de caixote do lixo onde poderá ainda recuperar os itens ou os documentos anteriormente dados como removidos. Esta função de reciclagem poderá ser limpa, bastante para isso clicar com o botão direito do rato em cima do ícone de reciclagem e nas opções mostradas escolher Esvaziar reciclagem ou fazer duplo clique no mesmo e na janela de reciclagem ir a Ficheiro e executar Esvaziar reciclagem, sendo então impossível recuperar. Nas versões anteriores do Windows existia um editor de textos denominado por Write. No Windows 95, este foi substituído pelo WordPad. O WordPad encontra-se mais completo e eficiente em relação ao seu antecessor. Podemos rever como funciona este editor, assim como destacar algumas das diferenças que consideramos interessantes. Ao iniciar o WordPad, este está automaticamente pronto para escrever o texto pretendido. Caso queira escolher outro tipo de letra, desloque-se a esta caixa de opções e mude do tipo pré-definido, que é Times New Roman, para outro à sua escolha. O mesmo poderá fazer em relação ao tamanho do corpo da letra. Vamos iniciar uma entrada de texto. Aqui podemos alterar os atributos de uma palavra. Por exemplo, posicionamos o rato no início da palavra ou linha, primimos o botão esquerdo do rato e arrastamos ao longo dos caracteres que pretendemos alterar. Como pode verificar, este fica em cor invertida. Logo, podemos copiar a secção que está marcada através deste botão de Copiar. Podemos apagar com a tecla Delete ou através da tesoura. Podemos colar novamente a palavra ou simplesmente colocá-la em negrito itálico ou sublinhado, assim como alterar o tipo de caractere. Este botão serve para criar um novo documento.
aqui para abrir um já existente. Este com o desenho de uma disquete serve para gravar o documento corrente. O botão de impressora para imprimir. A lupa para zoom. Os binóculos para localizar uma dada palavra. A seta para voltar à situação anterior. E o botão de data-hora para facilitar a inserção automática da data ou da hora no documento. Uma das funções relevantes em relação à versão anterior é a de poder ver antes de imprimir, que se encontra em ficheiro. Opção bastante útil para o utilizador. Outra das novas propriedades é a de gravar os documentos em formato Word 6. Quanto a nós, a maior novidade é a do botão de cores, pois poderá com o WordPad escolher a cor necessária e escrever texto a cores. Função interessante e importante, pois as impressoras com cor estão bastante difundidas nos mercados. E ainda mais, com o novo aspecto, as barras de ferramentas ficaram bastante simpáticas para os utilizadores. Saímos do WordPad e seguimos para o Paint. O Paint, aplicação incluída no Windows 95 para fazer e alterar desenhos, é bastante similar no ponto de vista de utilização em comparação com o anterior Paintbrush. Passamos a relembrar as possibilidades da mesma. Vejamos: desenhar um quadrado. Clique no botão quadrado da barra de ferramentas do Paint. Na zona inferior da barra de ferramentas surgem 3 possibilidades de desenhar quadrados: só com rebordo e cor interna e só com cor e sem rebordo. Retângulo, polígonos, linhas, escolha a grossura da linha, linhas curvas, o ícone de spray aqui denominado de aerógrafo, o botão A para escrever texto, o pincel para libertar a sua imaginação, o lápis para escrever livremente, a lupa para fazer zoom. A borracha para apagar. A lata de tinta para pintar ou preencher com uma cor selecionada uma zona pré-definida. Aqui selecione uma zona de desenho com o botão esquerdo do rato e arraste o mesmo até atingir a zona pretendida. Depois poderá mover a seleção efetuada, copiar ou editar. Para maior facilidade, utilize o botão direito do rato em cima da zona selecionada e escolha a opção que pretende utilizar com o menu oferecido. Também poderá selecionar objetos como forma livre para os mover, copiar ou editar. Agora passemos ao backup. Este
serve para executarmos as nossas cópias de segurança e restaurar as mesmas. Após a abertura da respectiva janela, escolha Unidade MS-DOS C e escolha a pasta que pretende copiar, caso deseje copiar ficheiros e documentos específicos. Clique em cima da pasta pretendida e, de seguida, escolha os documentos e ficheiros, clicando no quadrado à esquerda dos mesmos, onde irá surgir o sinal de visto. Neste momento, e após selecionar os ficheiros, clique no botão Passo Seguinte. Agora poderá escolher a unidade de destino para a cópia de segurança. Vamos supor que é A Unidade de disquetes. Após a escolha de destino, clicar em Iniciar cópia. Poderá dar um nome à cópia de segurança construída por si. Para repor os ficheiros no disco, terá que no utilitário Backup escolher a operação Restaurar e iniciar a mesma, tendo em conta a filosofia utilizada anteriormente. Os utilitários ScanDisk e Desfragmentador do disco servem, respectivamente, para verificar o estado do disco e para organizar o mesmo, colocando de uma forma ordenada os documentos e ficheiros nos setores e pistas do disco. Este utilitário possibilita uma melhor gestão do Windows 95 e um melhor e mais rápido acesso ao mesmo. O Drive Space é bastante útil para o utilizador que tenha o disco com pouco espaço disponível. Este utilitário faz uma compressão dos ficheiros existentes e aumenta a zona disponível para gravar novos elementos. Bem-vindos ao Windows 95.